Amém? Pode se sentar. O texto começa dizendo que naquele mesmo dia, que dia, pastor? Domingo. Aquele mesmo dia, para a gente saber que dia que era esse, nós temos que ler o capítulo 24 desde o começo, quando conta, quando diz, quando mostra o momento em que Jesus ressuscitou, né, em que as mulheres foram até o sepulcro, encontraram o sepulcro vazio, encontraram 2 anjos, os anjos falaram, porque procura entre os mortos aquele que vive. Aí foram lá, contaram para os meninos, lá para os discípulos correram até o sepulcro e encontraram realmente o túmulo vazio. Aí abre aqui um parêntese no versículo 13, 2 discípulos que não fazem parte do colégio apostólico de Jesus, são mais, tinha 12, mas fora esses 12 tinham muitos que o seguiam. E 2 desses aqui, nesse mesmo dia da semana, qual? Domingo. 2 discípulos estão na estrada. Eles não viram nada. Eles ouviram apenas. Mas eles não puderam ver. Eles não podem compartilhar de uma experiência que eles não viram, apenas de comentários. E eles estão a caminho. Saíram de Jerusalém. Estão indo para uma cidadezinha, uma cidadela, uma aldeia na verdade, uma vila, chamada Emaús, 11 quilômetros de caminhada. 11 quilômetros você consegue fazer em umas 3 horas, andando bem devagar. E quem caminha triste, caminha mais devagar ainda. E eles conversavam, e eles iam falando. É muita informação na nossa cabeça. Agora falaram que ele ressuscitou, falaram que virou anjo, falaram que o túmulo está vazio. Mas nós vimos ele ser crucificado. Nós vimos ele ser preso, torturado, chicoteado, preso, pregado numa cruz e morto. Então é muito assunto, é muita informação que eles vêm discutindo nessas 3, 4 horas de caminhada. Então nessa daí, lá em Jerusalém, já tinha acontecido muita coisa enquanto eles caminham. Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido para algumas pessoas. Já é final de tarde de domingo, esses discípulos estão caminhando, e Jesus ele aparece. Era muito comum peregrinos na estrada, e muitas vezes era importante você encontrar alguém na estrada, porque parece que a viagem se torna mais rápida, ou então menos cansativa, quando você tem alguém para conversar. Não tinha carros, não eram cavalos, não tinha nada, era na caminhada. Todo o processo, toda a mobilidade, vamos dizer assim, o deslocamento era feito a pé. Era feito a pé. Então eles estão caminhando, eles estão discutindo. Então, Cleópatra, você vê que coisa, e nós esperávamos que ele realmente fosse Messias, porque 3 anos e meio ali no nosso meio, tantas coisas maravilhas, quantas coisas lindas ele fez, como foi lindo viver com ele todo esse tempo. Então a gente achava realmente que ele era o cara. E eles vão conversando, eles estão tristes, arrastando as suas sandálias nas estradas poeirentas da Palestina. E Jesus ele se aproxima, aparece perto dos 2. Jesus entra na conversa. E Jesus talvez, porque lá eles têm como se fosse a túnica, por causa da poeira, né? E muitos colocam a túnica, e a túnica ela tem como se fosse um capuz, você passa aquele pano em cima, né? Por causa dos olhos, por causa de poeira. Então cobre o ouvido, a boca fica exposta, mas ali só fica a boca e os olhos, então não dá muito para você identificar. Então chega aquele peregrino caminhando do lado e pergunta: posso caminhar com vocês? Fica à vontade. Por que vocês estão tristes? O que vocês estão conversando? Eu posso participar da conversa? Aí um deles fala assim: só você não sabe então o que andou acontecendo esses dias? Por acaso é algum peregrino? Ele não olha, então ele não percebe que é Jesus Cristo. Olha que coisa linda, gente. Jesus Cristo muitas vezes está do nosso lado, caminhando com a gente, está perguntando para a gente o que está acontecendo, e a gente está achando que está conversando com a gente mesmo. Muitas vezes a gente não está falando com a gente mesmo não, gente, a gente está falando com Deus. E estamos lá. Só você não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu, o que rolou.
né, nesse final de semana. Aí Jesus fala assim: quais? Aí eles falam sobre Jesus o Nazareno, profeta, homem de Deus, em obras, em palavras, em curas, em mistério. Jesus vai ouvindo e sentindo o coração deles, porque eles abriram o coração, eles falaram para o Senhor: o Senhor não sabe o que está acontecendo? O Senhor não percebe o que está acontecendo? O Senhor não entende por que a gente está triste? Você já fez essa pergunta para Deus? Para o Senhor Jesus? Para o Espírito Santo? Ele sabe. Jesus sabia exatamente do que se tratava, mas Jesus queria que eles verbalizassem. E eles falam. E Jesus então, o que Jesus faz? Jesus então, ele começa a falar com eles. Vocês são tardios de coração. Vocês estão preocupados com uma coisa que vocês poderiam estar um passo à frente. Vocês estão um passo atrás. Eram para vocês estarem felizes. Era para domingo amanhecer e estar todo mundo lá na frente do sepulcro. Ele disse que iria ressuscitar, então ele ressuscitou. Era para estar maior festa lá na frente. Era para que de sábado para domingo ninguém dormisse. Era para que começasse um movimento poderoso daqui para frente, tá, do Cristo ressurreto no nosso meio. Vocês estão tardios, vocês estão um passo atrás. É para estar um passo à frente quando vocês têm a palavra de Deus no coração de vocês. E Jesus, ele vai ministrando. E a conversa fica tão boa que eles chegam em Emaús. Jesus então fala assim: então tá bom, gente, vão para a casa de vocês, que eu continuo aqui. Então os discípulos dizem para Jesus: Senhor, não vai não, a conversa está tão boa. O Senhor conhece tanto de Deus, aleluia. O Senhor conhece tanto de Jesus Cristo, glória a Deus. O Senhor sabe tanto das questões do céu. Mais um pouquinho em casa, janta com a gente, parte o pão conosco. E Jesus, ele não rejeita. Jesus entra e Jesus senta à mesa, e eles dizem: o Senhor tem a honra de partir o pão. E quando Jesus faz aquele gesto da ceia, que ele parte o pão, pum, as escamas caem dos olhos, e Jesus desaparece, e o coração deles estão queimando. Esse é o texto. E eu estava vendo isso, eu falei: que coisa linda. Jesus os encontra, Jesus os discipula, Jesus muda a sua rota, Jesus entra na casa, Jesus parte o pão, Jesus se revela. E a palavra do Senhor diz que Jesus desperta neles uma atitude imediata, porque a palavra do Senhor diz que imediatamente eles se levantaram: não vamos ficar aqui não, vamos voltar para Jerusalém. Jesus agora aparece na igreja, que foi no final do texto que nós lemos, é onde estavam congregados. Jesus ministra, aqui o texto ele dá continuidade, que vem a orientação, o que vocês devem fazer daqui para frente. Jesus envia e Jesus promete voltar. Aqueles discípulos de Emaús, imagine quanto eles se sentiram importantes e honrados em receber Jesus Cristo em sua casa. Eles voltaram para Jerusalém. Pare e pensa, como eles estavam indo de Jerusalém para Emaús? Tristes, angustiados, com o coração pesado. Imagine agora eles voando de volta para Jerusalém, para contar as boas novas. Sabe o que significa boas novas? Evangelho. Nós temos o Evangelho, nós conhecemos o lado bom, nós conhecemos a história. Esses discípulos, eles voltam com o Evangelho. Esses discípulos, eles saem de Emaús e voltam para Jerusalém com o Evangelho, com as boas novas. A esperança agora havia voltado, todo o medo havia sido dissipado,
Eles chegam na igreja, encontram os outros discípulos, e os outros discípulos estão em êxtase, felizes, porque também viram. Tem boas novas para contar, tem um evangelho que acaba de nascer. O evangelho acabava de emergir agora. Jesus os visita novamente agora, naquela casa. E o versículo, um pouquinho para frente, Jesus vai dizer: olha, não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não deixe, fique por aqui, porque algo está muito próximo de acontecer. Não saiam, permaneçam firmes aqui. E agora eu quero que você abra a tua Bíblia em Atos capítulo 2. O versículo 49 do texto que nós lemos, lá de Lucas capítulo 24, só voltando um pouquinho, diz: e eis que aí Jesus reunido com a igreja, diz: vocês agora são minhas testemunhas. E o versículo 49 diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora nós vamos para Atos capítulo 2, depois de João, Atos capítulo 2, que é a base da nossa mensagem hoje. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Onde? Na igreja. E de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa e aqueles que estavam ali. E foram vistas sobre essas pessoas línguas repartidas como de fogo, das quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, e o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam ali debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmaram, e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? E aqui eu quero abrir um outro parênteses. Jesus diz: olha, aconteceu o que eu falei, que eu iria ressuscitar no terceiro dia? Aconteceu. Ressuscitou? Ressuscitou. Estou vivo? Estou vivo. Põe a mão aqui do meu lado, olha a minha mão, né? Ou seja, aquele momento, aquele momento na igreja era um momento de despedida. Jesus, ele vai ser assunto ao céu daqui a pouco, mas antes ele diz: olha, vocês creem, vocês creram e vocês viram no que aconteceu. Daqui para frente não muda. O que eu estou dizendo realmente vai acontecer. Ficai em Jerusalém, porque a porção que eu tenho para dar para vocês não é apenas a do êxtase de me ver novamente ressurreto, é algo que vai permanecer, vai perdurar, vai continuar na vida de vocês. Rogarei ao Pai que envie o Consolador. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o que nós lemos aqui no capítulo 2 de Atos foi exatamente que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos na igreja e o mover do Espírito Santo aconteceu. Só que o mover do Espírito Santo aconteceu naquele dia. Nós não vimos Jesus ressuscitar, ninguém aqui viu, mas nós cremos. Nós não vimos a pedra ser removida do túmulo, nós não vimos um túmulo vazio, nós não vimos o lenço que cobria a cabeça e o rosto do Senhor dobrado como estava ali. Nós não vimos. Por quê? Isso aconteceu há 2000 anos atrás, mas a sua palavra chegou até nós.
Mas tem uma coisa, querido, que nós vimos, tem uma coisa que nós sentimos, o que começou a acontecer depois do envio do Espírito Santo, a sua doce e poderosa presença na nossa vida todos os dias. Isso não dá para negar, isso nós sentimos, isso nós presenciamos. Nós não estávamos 2000 anos atrás, lá para ver acontecer tudo que aconteceu, mas nós estamos 2000 anos depois, e nós continuamos sentindo a presença do Eterno na nossa vida, através do Espírito Santo. Se você, para o incrédulo, nada disso faz sentido. Você contar isso aqui para alguém que não acredita, mas o que o incrédulo tem? Nada. A vida do incrédulo, concorda comigo, que é uma vida vazia, uma vida material. Apenas, ele não conhece esse lado, ele não tem essa experiência, ele não tem esse dom, ele não tem essa alegria. Para quem nunca sentiu aquela coisa gostosa que é a presença do Espírito Santo, tudo isso que a gente acabou de falar e contar aqui, através da palavra do Senhor, é uma falácia, é um sofisma. O que é um sofisma? É algo que é repetido muitas vezes, que na verdade é uma mentira. Para eles isso é uma mentira. Como foi repetido muitas vezes, passa a ser um sofisma. Não adianta você querer convencer o incrédulo com nossas palavras. Se tem alguém que não acredita nisso, nós temos que orar para essa pessoa, para que ela venha ter uma experiência nessa pessoa. Se você chegar hoje, por exemplo, numa rede de televisão, a maior que existe hoje aqui no país, e falar assim: eu quero contar uma história para vocês, e eu queria que vocês divulguem no programa de maior audiência que vocês têm no domingo à noite, o show da vida, né? Como se isso fosse o show da vida. Qual é a possibilidade de você contar isso para um diretor de uma Globo, por exemplo? Isso aí pode ser qualquer canal, qualquer emissora, e ele acreditar e apresentar como uma verdade. Aí aparece lá às 8 horas, hoje, né? Ali nas chamadas, hoje nós vamos revelar a verdade sobre Jesus Cristo, o que aconteceu, porque realmente aconteceu, porque foi fato, está escrito. Qual seria a possibilidade deles trazer isso aí? Zero, pastor. Seria mais fácil eles usarem isso aqui como uma chacota para um programa humorístico depois. E mesmo se ele apresentasse no seu horário nobre, qual seria a chance de milhões de espectadores acreditar? Muito baixo. O incrédulo, ele não aceita, ele não acredita, ele não se envolve. A ignorância espiritual faz com que Deus não leve muito em conta, a não ser que haja blasfêmia e uma agressão contra o Espírito Santo. O homem carnal, 100% racional, nunca teve uma experiência com Deus. O cara que é racional, ele nunca teve uma experiência verdadeira com Deus. Ele não tem ideia do que nós estamos falando hoje aqui. E se eu perguntar quem já teve uma experiência poderosa com o Espírito Santo aqui, eu tenho certeza que todos levantarão a mão, porque nós já tivemos momento tremendo com Deus. Ou foi aquela coisa de arrepiar mesmo, da gente sentir, de começar a chorar e se esvair em lágrimas, ou foi alguma coisa assim de você sonhar e aquela visão maravilhosa, ou foi alguma coisa assim do seu coração aquecer, arder e você falar para alguém, ou foi alguma coisa assim de alguém levantar alguém, falar toda a sua vida e ministrar na sua vida da parte de Deus. Isso é experiência com o Espírito Santo. O incrédulo nunca teve isso. Ele não sabe do que se está tratando. Ele é carnal, ele é 100% racional. Ele não tem ideia do que nós estamos falando. É mais fácil ele fazer brincadeira, gozação, explorar a mídia com piadas, deboche, em cima disso aqui. Repete comigo: mas nós temos essa experiência. Amém, amados? E se você não teve, você vai ter, em nome do Senhor Jesus. Nós já tivemos essa experiência. Nós sabemos do que nós estamos falando hoje aqui. O cara, ele pode ter um monte de canudo na parede,
pode ter PhD, pode ter tudo, pode ter formação, pode ter dinheiro, pode ser rico, pode ser bilionário, pode ser o homem mais rico do mundo. Se ele não teve uma experiência dessa com o Espírito Santo, ele é pobre. Você é mais rico do que ele. Você está na prateleira de cima. Você sabe do que você está falando, porque você já sentiu, você já viveu. Ele não. Ele vive, ele sente o que ele compra. Você vive, você sente aquilo que vem do céu. Nós sabemos do que se trata, meu irmão. Nós podemos sentir a presença poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. Ah, pastor, faz tempo. Irmão, ajoelha, levanta numa madrugada, só você quietinho, e fala assim, de novo, uma experiência, um momento com Deus ali, um momento ali com o Espírito Santo. Meu irmão, na hora, se o seu coração tiver com realmente assim, desejoso, tiver afim realmente de ter uma experiência com o Espírito Santo, você que já teve, você pode ter novamente. Nós já tivemos experiências sobrenaturais com Deus, por isso nós cremos, amém, amados? Nós podemos jogar nossa vida em cima dessa palavra, porque nós cremos naquilo que nós estamos falando. Não tenha dúvida nenhuma de tudo que está escrito, porque tudo que está escrito aconteceu naqueles dias, e ainda pode acontecer no nosso meio. Jesus, ele morreu, mas Jesus ressuscitou, e ele está vivo e absoluto reina. Ele está sentado ao lado do Pai. Eu creio nisso, e eu creio que Ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo aquece meu coração, aquece a minha vida. O Espírito Santo, Ele me anima, o Espírito Santo me mostra o caminho, o Espírito Santo me faz chorar, o Espírito Santo me faz sorrir, o Espírito Santo me dá a direção, porque Ele vive, Ele reina, Ele habita em mim. Não tenha dúvida que o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, uma parte de Deus que habita em nós e nos dirige. Quando as mulheres chegaram, depois você pode ler o texto do capítulo 24 lá no começo de Lucas. As mulheres chegaram no sepulcro e elas foram lá para embalsamar, tratar do corpo, do cadáver de Jesus. E quando elas chegaram lá, elas viram o sepulcro vazio, e elas começaram a entrar em desespero, porque roubaram. Essa é uma outra mensagem que eu estarei pregando, acho que a semana que vem, sobre o sepulcro. Os anjos ali na porta do sepulcro chamaram a atenção das mulheres, que elas deveriam se lembrar do que foi dito pelo próprio Senhor Jesus, em relação à ressurreição. Ou seja, foi chamada a atenção delas. O próprio Jesus Cristo chama aqueles dois discípulos de tardios de coração, porque eles deveriam lembrar do que foi prometido, e não estavam lembrando. As mulheres deveriam lembrar, e não estavam lembrando. Os discípulos deveriam lembrar, e não estavam lembrando. E aonde eu estava, a hora que eu estava orando aqui, falando com Deus a respeito dessa palavra, aí o Senhor vem e fala assim, o Espírito Santo hoje chama a nossa atenção, que nós devemos lembrar de tudo aquilo que está escrito e acontece no nosso meio. Ou seja, para nós manter a nossa fé, a nossa esperança em tudo aquilo que está escrito. Enquanto aqueles discípulos não viram e creram, o coração deles como estavam? Tristes, angustiados. Não foi assim que eles caminhavam para Emaús? E Jesus falou, por que estáis tristes? Enquanto aquelas mulheres ali no túmulo não viram o próprio Jesus Cristo, o seu coração estavam perturbados. Enquanto os apóstolos não viram e creram nos seus corações, eles estavam angustiados e tristes. Aí vem o dia do Pentecostes, que é o capítulo 2 que nós lemos de Atos. O capítulo 2 de Atos, o dia do Pentecostes foi a virada de chave para o fortalecimento e o nascimento da igreja. Nós sabemos da história, nós sabemos, nós já tivemos experiências tremendas com o Espírito Santo. Então por que muitas vezes nós duvidamos?
O anjo perguntou para as mulheres: por que vocês duvidam? Jesus perguntou para os discípulos: vocês são tardios de coração. E o Espírito Santo hoje diz para nós aqui: por que vocês ainda não têm a fé necessária? Por que vocês ainda não acreditam plenamente? Por que pararam de ter experiência? Por que não sente mais aquele arrepio? Por que não chora mais diante de uma mensagem, ou então diante de um louvor? Que esfriamento foi esse? E o Espírito Santo nos cobra. E Ele nos cobra porque Ele nos ama, e Ele não quer descolar da gente. Mas cada vez que nós vamos nos distanciando, vamos nos esfriando, e vamos nos ocupando com outras coisas, vai tomando lugar. Jesus, Ele conta a parábola da casa vazia. Quando chega o Espírito Santo, que lá está um barril de pólvora, de demônio, chega, a pessoa entrega a vida para Jesus, começa a ter uma vida linda com o Espírito Santo, então aquela casa ela é toda limpa, varrida e adornada. Mas aí chega o tempo, chega a pandemia, chega o afastamento, chega a falta de comunhão, chega o distanciamento da palavra, do louvor. Eu não sinto mais nada, eu não choro mais na presença do Senhor, eu não tenho mais tempo para orar, tem outras coisas que vêm tomando o meu tempo, tem outras coisas que ocupam o meu dia inteiro. Hoje eu durmo preocupado, acordo mais preocupado, eu não tenho mais paz. Espera aí, a casa deixou de ser do Espírito Santo, a preocupação e outras coisas têm tomado espaço. Nós sabemos da história, nós sabemos, nós já tivemos experiências tremendas com o Espírito Santo. Por que que nós estamos fracos na nossa fé e no nosso relacionamento com Deus? Eu quero hoje, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, deixe o Espírito Santo voltar. Permita que o Espírito Santo volte. Permita que o Espírito Santo tome espaço de novo nessa casa, que é o teu coração. Deixe o Espírito Santo te mover. Aleluia. Deixe o Espírito Santo tocar em você. Aleluia. Faz tempo que não tem uma experiência gostosa com Deus para fortalecer a sua fé? Você precisa saber por que eu deixei de ter essas experiências gostosas com Deus? O que aconteceu? Eu pergunto, quem é que te roubou esse tempo e esse desejo com Deus? O inimigo ele vem para roubar, matar, destruir, lindo, tá bom, eu entendo isso aqui. Mas quem tem roubado você de maneira sutil? Tem te afastado da igreja? Tem te afastado da presença do Espírito Santo? Tem te afastado da Bíblia? Tem te afastado do louvor? Tem te afastado da comunhão? Foi a pandemia? Não! A pandemia, meu irmão, minha irmã, foi para saber quem é e quem não é. A pandemia veio para separar, para provar. Ou você acha que servir a Jesus não tem prova, não tem luta e não tem, né? Tem. Então não adianta colocar a culpa na dona pandemia. Precisa saber quem é que roubou. Quem tem roubado você de uma maneira sutil. Nós temos sido assaltados constantemente e não temos percebido. Tem tirado as coisas da gente, a gente não tem percebido. Você percebeu que você não tem orado mais como antigamente? Você percebeu que não tem mais lido a Bíblia como antigamente? Quem roubou? A cabeceira da sua cama não tem mais a Bíblia, tem um celular? Quem te roubou? Até o banheiro antes tinha um livro. Enquanto você usa, tinha um livro, tinha uma Bíblia, tinha isso, tinha aquilo que te ocupava com coisa boa. Quem te roubou esse tempo? Quem roubou a esperança dos discípulos de Emaús foi a tristeza. Mas o que tem roubado o tempo hoje e a esperança dos discípulos de hoje
Tem sido um amontoado de coisas. Meu irmão, minha irmã, se você está fraco na fé, pede para Jesus te fortalecer. Gente, eu não estou falando aqui para um bando de pessoas que não sabem quem é Deus e o seu poder. Eu não estou falando aqui para um bando de gente que nunca teve experiência com o Espírito Santo. Eu estou falando com pessoas aqui que já sentiram. Eu não estou falando com aquele incrédulo que eu citei no começo. Eu estou falando com gente aqui que já foi muito íntimo de Deus e do teu Santo Espírito. A continuar assim, como estará daqui 5 anos? Como estará a sua fé? Como estará a sua vida com Deus? Como estará a igreja? A continuar assim como nós estaremos daqui a algum tempo. Vai melhorar? Não, vai só piorar. Da mesma forma que Deus levantou um exército, Deus está levantando hoje homens e mulheres, meu irmão. Da mesma forma que Satanás fez toda aquela bagunça e aproveitou da pandemia, Deus também levantou um exército de homens e mulheres, de soldados, para combater a armação, né? As astutas ciladas de Satanás. Ok, Deus hoje também está fazendo a mesma coisa. A continuar assim daqui a um tempo, como vai estar? Eu não estou falando com gente que nunca teve intimidade com Deus. Estou falando com gente que já teve intimidade com Deus e com o Espírito Santo. E eu pergunto para você, era bom ou não era? Se eu perguntar aqui, quem já chorou na presença do Senhor, do Espírito Santo, todos levantam a mão. Quem aqui no momento de oração entrou num momento único, gostoso ali com Deus? Quem já viu milagres, sinais, prodígios e maravilhas na própria vida? Todos aqui com certeza já viram. Então não é uma mensagem negativista, não é uma mensagem para você ficar perturbado, para você ficar triste, para você pessimista, não. Deus coloca essa palavra no meu coração para levantar você. E eu, quando estava preparando a mensagem, já estava falando comigo, eu já estava gostoso aquele negócio ali. Já estava ficando bom. Já não estava conseguindo nem escrever direito, porque estava ficando gostoso. É um momento único, sozinho. Ali, momento de solitude. Não solidão, solitude. Estava gostoso. Era bom ou não era, gente? Amém, amados? Era bom ou não era? Por que perdeu então? Por que levaram embora esse desejo, essa vontade, esse ano? Eu quero hoje aqui, em nome do Senhor Jesus, eu quero hoje aqui uma reconciliação. Você que está na sua casa, hoje eu oro para que essa palavra entre no seu coração e haja reconciliação. Recuperação dessa experiência gostosa com Cristo e com o Espírito Santo.